você foi fazendo parte da seleção juvenil e tal, e até Sim. chegou no PAN de 2007 no Rio. Sim. Como a caçula da equipe total. Perdida, completamente perdida, né? Assim, foi deslumbrante o PAN, assim, no Rio? Te foi tirou um muito pouquinho deslumbrante. Eu era Você tinha o quê, 15 nova, anos? eu tinha 15 anos, eu era a mais nova da competição. É. Então eu vi aquela estrutura, o refeitório com tudo aquilo de comida. A minha família é muito simples, né? Eu vim de uma família muito pobre e que meus pais sempre, nossa, tiravam leite de pedra, exatamente, para conseguir o teu colã colocar. era feito de retalho das outras exatamente. atletas. A gente não tinha dinheiro, né? Se eu te contar, eu fui criada dentro de uma caixa de fumo. Nessa parte eu sempre choro, porque eu tô distante da minha família, né, gente? Eleva a situação. Mas é porque minha mãe e meu pai, eles são exemplos. Pra mim, o dia que eu tiver metade da força da minha mãe, eu já sou praticamente a Mulher Maravilha. Acho que você tem. Do cinema. Mas quando eu nasci, meus pais, eles trabalhavam com fumo, né? A gente morava numa casa de pau a pique. Você vê. Eu tenho uma lembrança vaga assim, da nossa casa, era de pau a pique. Eles plantavam fumo, né? Que no Paraná, na região lá, tem bastante cultivo de fumo, só que o fumo tem muito agrotóxico, prejudica muito a saúde do fumeiro que trabalha com isso, né? Não é saudável fumar. Quanto mais né? tratar disso. Então, gente, tem muito agrotóxico no fumo, não fumem. Mas então eles trabalharam, eu fui criada dentro de uma caixinha de fumo, a minha mãe até teve antes de mim, ela ficou grávida, perdeu a criança, abortou, ela não sabia que estava grávida e trabalhou um dia inteiro no fumo, no sol, com agrotóxico, passando as coisas, todo aquele veneno que vai na planta. E chegou em casa, abortou, aí depois veio eu, né? Meu pai sempre se desdobrando ao máximo para poder criar as filhas. Minha mãe trabalhava de costureira, à noite ela passava a noite fazendo salgadinho para vender, pegava bico de costura e assim ia. Minha mãe até já foi, ela reciclava coroas de cemitério. Entendeu? Na época de finados, nossa casa, depois que a gente melhorou um pouquinho de vida, nossa casa era próxima a um cemitério lá em Toledo, então ela reciclava coroas de cemitério para vender no dia de finados. Minha mãe já trabalhou em funerária, minha mãe palpa toda a obra, é tipo o Severino, entendeu? É o Severino. Então, às vezes a gente chama ela de pereirão, porque o que mandar fazer, ela faz, ela vai, não tem, sabe, não tem tempo ruim com ela. E aí, quando eu sonhei com a ginástica, acho que ela viu uma possibilidade da filha dela de ter um futuro diferenciado do dela, né? De poder estudar. Minha mãe e meu pai, ambos têm só até a 4ª série, né? Não puderam estudar. Então, eu vi a dificuldade que minha mãe tinha depois que a gente passou da 4ª série, como que ela ia ajudar a gente na tarefa de casa, né? Ela via essa dificuldade. E graças à ginástica... Passei altos e baixos, muita dificuldade, mas eu sou muito grata ao esporte, porque foi graças à ginástica que eu pude estudar numa escola excelente em Toledo, que eu pude conhecer o mundo, conhecer culturas diferentes e melhorar a qualidade um pouco de vida da minha família, né, até hoje. Então, ali nesse meio termo, eu acho que ela viu a possibilidade da filha dela de ter uma carreira, de ter um futuro diferente do dela, né? Então ela me incentivou desde o primeiro dia que eu falei que eu queria fazer aquela coisa para aparecer na televisão. Entendeu? Então a partir daí ela aprendeu a fazer colãs de ginástica, ela fazia colãs para as outras meninas para ficar com o retalho dos colãs, com o resto do bordado para fazer os meus colãs, né? E isso para mim nunca foi vergonha, nunca foi nada, bem pelo contrário, né? Um orgulho, porque os meus colãs eram os mais lindos e eu fui campeã pan-americana juvenil com colã de retalho, né? Inclusive as pessoas admiravam o meu colã, ninguém sabia que o colã era de retalho, entendeu? Que era do resto que tinha sobrado. E ainda ela arrumava os colãs de um ano para o outro, porque eu crescia, né? Tava naquela fase de estirão, ia crescendo e ela arrumava, colocava um remendo ali e foram ficando cada vez mais lindos os colãs e ela se profissionalizando nisso, né? Então ela foi fundamental assim na minha carreira, né?
As medalhas de qualquer atleta brasileiro em geral, acho que o teu caso é um pouco mais extremado, mas é uma medalha familiar, não é medalha só da atleta, é do pai, da mãe, às vezes um tio, um avô que ajuda. Equipe técnica, né? Total. Tudo. Anitta, eu acho né? que assim, a Anitta, assim, e toda uma equipe, né, que tem. Toledo é um... Né, hoje eu não estou mais lá, mas na minha formação sempre foi um clima muito familiar. Por isso que eu acho que eu me senti um pouco perdida quando eu fui para os Jogos Pan-Americanos, porque a Anitta é sempre, sabe aquela galinha com os pintinhos? Então a Anitta é assim com as atletas dela, ela sempre foi assim conosco, né? Então quando eu cheguei no Pan-Americano, eu me vi tudo aquilo lá e falei assim, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Né? Entrei na arena para competir, vi tudo aquilo e confesso que eu senti um pouco de falta dela do meu lado, né? A minha mãe estava lá, foi uma das poucas competições que ela conseguiu assistir, porque a gente não tinha dinheiro para ela poder viajar, assistir as outras competições, tinha que trabalhar, né? Não tinha. E é caro, E essa viagem até ela foi assistir graças ao Dr. Pedrinho, que ajudou, né? Ela pagou em várias vezes depois para ele, para conseguir ir me assistir no meu primeiro Pan-Americano. Então eu cheguei assim, mas o resultado foi excelente, eu fiquei em quarto lugar, se não me engano, no geral, né? Para o primeiro, acho que foi isso. Você ficou em quinto, até olha aqui, quinto no arco, sexto em massas. Agora, teve só um probleminha, que nem é muito problema, porque você era muito nova, que você não medalhou, foi a única que não medalhou, que o conjunto medalhou, ganhou os 3 ouros até, né? E a Scheffer também, a Ana Paula Scheffer medalhou. Te preocupou isso ou não? Você estava no começo da carreira? Não, eu estava muito feliz de estar lá, imagina. Eu tinha entrado na seleção naquele ano, primeiro que eu nem sabia se eu ia entrar na seleção. Então eu era a última a ser cotada. No início do ano eu era a última Você achava que nem ia pro PAN. Eu tinha certeza de que eu não ia, né? Porque eu tinha outras atletas muito mais experientes. A Ana Paula Scheffer, que era maravilhosa, que foi um dos meus grandes espelhos na minha carreira. A Ana Paula Ribeiro, que eu sempre admirei até hoje. Acho que se ela voltar a competir, ela vai ser maravilhosa, né? Tinha a Ilka Solano. Antes disso tinha a Luana Faro, mas aí ela saiu, foi pro conjunto, entendeu? Então eu vi eu entrei com aquelas 3 meninas de referência. Eu era a quarta, eu falei assim, Jesus, eu nunca vou para essa competição. Imagina! Agora não, né? E eu vi elas treinando, para mim, eu treinar do lado delas já era maravilhoso, né? Apesar de eu ser muito competitiva, eu vi aquilo e falei, meu Deus, eu tinha muito que aprender com elas, né? E aí foi passando com o tempo, foi indo, fui para um campeonato na Bulgária, um torneio, medalhei lá, e aí eu acho que a treinadora viu o potencial, que talvez eu pudesse, né, competir bem nos Jogos Pan-Americanos e tal. E aí eu cheguei, eu falei assim, bom, medalhei lá, e foi lá e na Bulgária que ela me disse, falou assim, olha, vocês duas, estava eu e a Scheffer, né, vocês duas que vão, né. E ainda nesse meio termo, a Ana Paula quebrou o pé, a Scheffer, né, aí eu tinha ficado com uma terceira atleta, e ela conseguiu superar isso, que pra mim, nossa... E ela ganhou um bronze, né? Exatamente, ela conseguiu superar uma fratura no pé e foi lá e conseguiu um bronze. E isso pra mim foi um aprendizado como pessoa enorme, né? Porque eu acho que me ajudou a formar. Eu lembro até hoje como ela se superou aquilo. Eu acho que essa superação da Ana me ajudou muito na minha carreira. Eu usava aquilo como exemplo. Poxa, ela superou uma fratura no pé. Então, em cima da hora. Em cima da hora, e foi, competiu e medalhou. Ela fez a parte dela, né? Então, isso pra mim, assim, eu falei, nossa, me emocionou e me incentivou a me superar depois, né? Eu acho que a gente deve usar como exemplo as coisas boas das pessoas, né? E isso, pra mim, foi fantástico, assim. Então, foi um Pan-Americano de muito aprendizado, né? Porque, assim... Maturidade eu ainda não tinha, né? A maturidade de atleta, não tinha como ter. Eu tinha 15 anos e era o meu primeiro campeonato, assim, jogos e tal. E confesso que eu fiquei um pouco perdida treinando em Curitiba, porque eu era de um clube muito familiar e a partir do momento que você entra numa seleção, você não é tão assim, né? Você fica um pouco mais... Eu era muito apegada à minha mãe, às minhas irmãs, então eu fiquei um pouco... Você era uma menina ali. Eu era uma criança. E esse meu amadurecimento, assim... ele demorou um pouco, né? Apesar de você ter muita responsabilidade
com horário, com dar o seu máximo, com as suas coisas, tudo, esse amadurecimento assim de virar um adulto, ele veio mais tarde, né?